Que bênção estarmos juntos nessa noite de domingo, nosso primeiro domingo aí do mês de outubro. Você que está em casa, eu quero cumprimentar você também. Você que vai assistir esse vídeo após a transmissão ao vivo, que Deus possa te abençoar. Iniciamos então o mês de outubro, está chegando o ano novo, hein? Eita Deus, que expectativa do povo para o ano novo, hein? Eu estou com expectativa demais para 2022, você não está não? Glória a Deus. E mês de outubro iniciou e vai ser um mês de bênção na tua vida, amém? Quero declarar já aqui, nesse início de ministração, que será um mês surpreendente da glória e da bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. E nós iniciamos então a nossa série de mensagens desse mês, que é sobre arrependei-vos. Um título não tão, assim, saboroso, assim posso dizer. Hoje à tarde, Thaís e eu almoçamos fora, compramos aquele sorvete de maracujá, maravilhoso, e é gostoso, né? Eu gosto demais de sorvete de maracujá. E às vezes, quando a gente fala sobre arrependimento, o gosto às vezes não é tão bom no nosso paladar. Mas eu quero que você entenda que essa palavra, ela seja para algo, para mudar uma realidade, para mudar mentes que estão fechadas nessa noite. E você vai sair daqui nessa noite me amando ainda mais ou me odiando ainda mais. Eu espero que você saia daqui me amando ainda mais nessa noite. Que essa palavra ela venha ao encontro ao teu coração, como veio ao meu encontro nessa semana. Bom, se eu fosse então trazer um título para essa palavra, seria arrependimento, o caminho para a vida. Se quiser anotar aí, arrependimento, o caminho para a vida. Eu não vou trazer para você aqui não vou trazer para você contextos, definições específicas a respeito desse título, a respeito dessa palavra. Não vou trazer para você aqui um contexto ou uma definição sobre os passos para a salvação, se o arrependimento vem primeiro, se a fé vem primeiro. Não. Isso aí eu deixo para você descobrir aí a nossa rede de ensino que funciona nas quartas-feiras, nas nossas cursos de teologia, nossos seminários. Mas eu quero trazer um paralelo assim, uma ligação, desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou os céus e a terra, passou ali pelo Abraão, passou ali pelos patriarcas, passou ali pelo Egito, passou ali pela Babilônia, passou pelos profetas, até chegar a Jesus. Eu quero ser breve, e a gente vai concluir antes da meia-noite, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Bom, e você vai abrir comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3. Tu vai abrir aí a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler, Lucas 3. Já deixa aberto aí, para na hora da palavra já estar linkado aí na sua Bíblia. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, resumido, para você, nessa noite, a respeito de arrependimento. A palavra arrependimento é uma tradução da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de um ponto de vista a respeito de uma matéria, a respeito de uma definição, através de uma cultura implantada. Significa obter uma nova mente de Cristo, uma nova concepção de uma realidade e um ponto de vista a respeito de um assunto. E nós vamos ler aqui um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho aqui primeiro, dentro dos livros dos profetas, começando por Isaías. E nós começamos a identificar então a mensagem profética
desses homens de Deus a respeito da restauração, a respeito do arrependimento. Todos conhecem a história. O povo andava com Deus, Adão ali andava com Deus, o pecado entrou no mundo, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, homens de Deus foram surgindo, alianças foram feitas, alianças com outros deuses, sacrifícios a outros deuses foram surgindo, o povo foi se corrompendo, não existia mais uma adoração instantânea, espontânea, genuína, verdadeira. Então ali começa por Isaías 59, Isaías então, o primeiro profeta então a trazer uma visão de arrependimento, um profeta messiânico que trazia ali a realidade de Cristo. Isaías 59, verso 1 a 3 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não pode ouvir. Isaías está dizendo aqui, existe um Deus, que a mão dele não está encolhida, mas está estendida, que o ouvido dele não está surdo, ele está pronto para te ouvir, está pronto para te salvar, e ele vai relatando, mas, então quando nós entendemos essa ligação aqui, mas, a gente traz um contexto daquilo que era, de uma realidade totalmente diferente. Olha, Isaías está falando aqui para mim e para você, olha, Deus não está com a mão encolhida, Ele está pronto para te salvar, os ouvidos dele, está pronto para te ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam quem? Deus, a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Olha só que realidade, olha só que triste realidade, porque as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, seus lábios falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Olha como o profeta vem aqui, para denunciar algo que está no meio do povo, já para gerar algo naquele coração. Jeremias 3, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Mais uma vez um profeta levantado para anunciar aquele povo, para mim e para você nos dias de hoje: volte para mim, você que está longe. Ezequiel também, em Ezequiel 18, verso 30 a 32, diz o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Deus está falando aqui, não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se e vivam. Você pode repetir comigo? Arrependam-se e vivam. Pode ser mais forte e convicto, né? Arrependam-se e vivam. Então o profeta aqui está dizendo que, olha, não é de agrado da parte de Deus a morte de ninguém, mas o pecado de vocês caíram por causa do pecado, a queda de vocês foi por causa do pecado, e pede: livram-se desses males que vocês cometeram, busca um coração novo, um espírito novo. O que Deus está falando aqui através do profeta? É tempo de restauração, é tempo de olhar para mim, é tempo de olhar para você e falar: o que eu estou fazendo de errado?
Quais são as minhas atitudes, meus gestos, minhas palavras? Mais um profeta aqui, Oséias. Gosto de Oséias. Oséias, durante o seu exercício profético, ele descreve aqui uma sociedade israelita totalmente corrupta. Uma sociedade estava atolada em situações adversas, uma perversão, tudo estava adulterado e corrompido. O culto, o sacerdócio, a justiça, a moral, a política. Parece que o profeta Oséias estava falando para esse tempo, né? Parece que o profeta Oséias escreveu para 2021. Existia uma sociedade ali totalmente corrompida dos seus valores, dos seus princípios, o culto, prestação de culto a outros deuses, o sacerdócio, a justiça, a moral, a política, totalmente contrária. E o profeta Oséias, então, durante o seu exercício profético, ele relata no capítulo 14, verso 1 e 2, o quê? Israel, volte para mim, seu Senhor, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Mais um profeta aqui é levantado, Ageu. Ageu, logo após ali, o início do reinado do Império Persa de Ciro, aonde teve o fim do cativeiro da Babilônia, 70 anos, o povo voltando de volta a Israel, e o profeta Ageu fala: olha, eu vou incentivar algo, eu vou direcionar algo para vocês, eu vou aconselhar algo para vocês. É necessário a reedificação do templo, a reconstrução do templo. E ele fala em Ageu 1:8 o quê? Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Hoje, olha para mim, o templo somos nós. Como é que está o templo? Oh. Como é que está o templo? Como é que está aqui dentro? O que precisa aqui reconstruir? O que está precisando reedificar aqui? O que o Senhor está pedindo para você nesse tempo de restaurar aqui dentro? O profeta Ageu fala: olha, é necessário que vocês reconstruam o templo. Claro, algo físico, aonde eu vou me agradar disso, diz o Senhor. Mas como é que está aqui, hoje, o templo do Senhor? E por último, Zacarias, um dos profetas pós-cativeiro da Babilônia. E ele faz uma convocação para esses repatriados do cativeiro e exorta o povo para que volte ao Senhor. Imagina só o cenário: o povo longe, cativo, longe do teu lugar, da tua terra. Logo após a saída, chega um profeta e exorta o povo. Meu Deus, não é tão agradável, né? Verdade, uma palavra assim como essa não é agradável. Eu sei que você veio aqui nessa noite não para ouvir uma palavra dessa. Pois é, às vezes Deus tem para nós não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. É assim. E o profeta então, Zacarias, fala: olha, vocês precisam voltar. Lá no capítulo 1, no verso 1 de Zacarias, diz o seguinte: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ildo, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Uma geração que passou. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, volte para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vocês. Olha só,
voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos, e das tuas obras más, mas eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Quantas correções Deus já te deu e você não ouviu? Correção mesmo. Quem é pai aqui? Deixa eu ver aqui. Pai. Glória a Deus. Mãe, pode abrir também. Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. Você corrige teu filho? E quando o filho não escuta a correção do pai, dá um BO, não dá? E aí, Felipe, já aconteceu alguma coisa? Não ouviu o teu pai? Já, lá, ó. Lá, já concordou, ó. Não que ele seja desobediente. Quantas vezes nós não ouvimos nossos pais? A direção, a exortação. E o negócio deu ruim. Pois é, o profeta aqui fala, olha, os pais de vocês não deram atenção à palavra do Senhor. Não seja como eles. Porque Deus ficou irado com seus pais. E o profeta fala aqui, ó, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Então nós entendemos então, nessa primeira parte aqui, uma voz ativa de Deus, através dos profetas, para o arrependimento. Tornar-vos para mim, voltarmos para mim. Eu entendo então, que esse comunicado profético, ele traz o quê? O arrependimento, o caminho da restauração. O anúncio profético aqui, diante de todo um cenário político corrupto, de alianças quebradas, de cativeiro, culto a outros deuses, uma perversão da sociedade, uma idolatria, Deus traz uma mensagem através dos profetas, uma mensagem profética, um comunicado profético, direcionando o caminho para a restauração. Bacana. Aí agora chega o Novo Testamento. Chega a pregação de João Batista. E agora vamos ler Lucas capítulo 3, no verso 1. Podemos encontrar essa passagem também em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 1. Mas eu quero trazer a referência de Lucas, porque Lucas escreve mais detalhes aqui, que a gente vai entender, algumas ferramentas aqui, algumas gramáticas diferentes. E Lucas capítulo 3 diz, verso 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, porque deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Só até aqui. Quando João então, nessa expressão aqui forte, raça de víboras, existia ali um grupo de pessoas ali, judeu da lei, filho de Abraão, aquela coisa. Eu não vou trazer esse contexto para você, você pode ler isso depois aí, mais para frente, até o verso 20 vai dizer isso aí, vai explicar.
Mas eu quero focar aqui com a principal mensagem de João Batista. João Batista preparou o caminho do Messias. Abriu o caminho para que Jesus pudesse vir. Então a mensagem ali, detalhando aqui Lucas, a única coisa que ele relata aqui foi o quê? João Batista recebeu a palavra do Senhor no deserto. E saiu a pregar o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Mas algo que fica um pouco oculto aqui, é que nesses primeiros 2 versículos, Lucas traz um relato de 7 personagens. Repita comigo, 7. Sendo 5 personagens políticos e 2 personagens religiosos. Personagens aqui políticos. Primeiro, Tibério César. Sucessor, filho do imperador César Augusto, primeiro imperador romano, sucessor do trono do pai, tinha uma questão, uma história de briga política, territorial, uma decadência, uma corrupção, no tempo que Jesus estava vivendo. Ele retrata aqui os tetrarcas, ele retrata aqui o governador, um cenário político de caos, de brigas, de situações que não eram tão assim positivas. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor veio a João Batista. Sabe o que eu compreendo com isso aqui? Mediante qualquer crise, não há crise que impeça o agir de Deus. Nunca irá existir crise política, social, financeira, moral, ideológica que irá impedir o agir de Deus. Porque Deus é Deus. Hoje, ontem, hoje, sempre, eternamente, Ele é Deus sobre toda a terra. E assim o governo da terra está sobre Ele. Então não há crise que impeça o agir de Deus. E os 2 personagens religiosos, Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes. Como assim? 2 sumos sacerdotes. Existia aqui então um cenário religioso de briga, aonde faziam da religião uma plataforma de sucesso, uma plataforma para enriquecimento, brigas por cargos, brigas por posições, briga por situações. E mesmo assim, nesse cenário cinzento, político, religioso, Deus levanta os verdadeiros profetas. Eu estou olhando para uma multidão de verdadeiros profetas neste lugar, que Deus está levantando para liberar palavras de bênção sobre o povo, para liberar palavras de arrependimento ao povo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Compreendemos que o mundo vive um tempo atípico, difícil, mas não há crise que impeça o agir de Deus. Você pode repetir comigo? Não há crise que impeça o agir de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. João Batista então aqui, comissionado com essa mensagem de preparar o caminho do Senhor, anunciar a necessidade de arrependimento, o propósito de preparar a vinda do Cristo, o caminho do Senhor, o arrependimento daquele povo, a compreender que o coração daquele povo precisava compreender a mensagem do Messias. E todo o capítulo 3 aqui, você pode ler em casa, até o verso 20, retrata muita coisa particular aqui desse evento. Mas depois disso, retrata aqui o batismo de Jesus. Retrata o batismo de Jesus. Retrata depois Jesus cheio do Espírito Santo, levado ao deserto. E depois desses cenários,
nesses episódios, Jesus então inicia a sua missão. E arrependimento, a palavra arrependimento, o cunho arrependimento, também foi o ponto principal da mensagem de Cristo. Em Mateus no capítulo 4, no verso 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A importância do arrependimento era tão tamanha que os apóstolos também, no envio dos 12, ela é tratado em Marcos, no capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha só. Mas um pouco para frente, ali já, na igreja de Atos, com Pedro, no capítulo 2, no verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mais um pouquinho para frente, eu quero que você preste atenção nessas referências. Paulo, na visita à Macedônia e à Grécia, em Atos capítulo 20, o verso 20 e 21 diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, havia ali uma mensagem principal daquele povo, tanto de João Batista para preparar o caminho, do próprio Jesus, dos apóstolos ali na igreja primitiva, Paulo: arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. E falar de arrependimento, sem falar de perdão, nós estamos vendendo um evangelho de adesão. Pastor, o que é o evangelho de adesão? Viemos até Cristo por causa de uma cura. Viemos até Jesus, a Cristo, por causa de uma provisão financeira. Viemos até Jesus sem nenhuma expectativa de fé, sem nenhuma expectativa de um novo nascimento, sem nenhuma expectativa de arrependimento, sem nenhuma expectativa da vida eterna e da glória de Deus. É o evangelho de adesão. Uma troca. Um favor. Eu estou aqui porque eu quero ser curado. Eu estou aqui porque eu quero ser próspero. Eu quero aqui porque eu quero o meu casamento restaurado. E Deus tem tudo isso para a tua igreja. Deus tem provisão, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus tem cura, porque Ele é o Jeová Rafá. Deus tem provisão, porque Ele é o Jeová Jirê. Ele tem tudo para mim, para você, tudo isso. Mas até quando eu e você estaremos sentados, vivendo um evangelho de adesão? É necessário pegar esse contexto de um evangelho de adesão e transformar ele num evangelho de conversão. E o evangelho de conversão, ele gera em nós mudança, ele gera em nós uma nova visão, ele gera em nós transformação, ele gera em nós uma nova expectativa, ele gera em nós algo, uma vontade extrema de usufruir da glória de Deus, da intimidade com o Senhor. É isso que precisamos nesse tempo. Não de um evangelho de adesão, onde eu vou lá para conquistar. Deus tem conquista para você, amém? Deus tem conquista para nós, eu sei disso, nós sabemos disso, mas não é só isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem mais. Transformar esse evangelho de adesão em um evangelho de conversão, de transformação. Para que eu e você possamos então exalar o bom perfume de Cristo. E eu te pergunto, eu quero que você responda para você mesmo, não para mim.
Qual o perfume? Olha para mim. Qual o perfume você tem exalado? Como igreja, qual o perfume você tem exalado quando você chega em alguns ambientes? Sabia que eu descobri algo? Que existem cristãos assintomáticos. Sim, cristão assintomático. Ele não tem sabor, ele não tem cheiro, ele não tem fruto, ele não tem amor ao próximo, ele não tem temor. Não dá fruto, não exala o bom perfume de Cristo, não é sal, não é luz. Cristão assintomático. Sabe por quê? Porque precisamos voltar para Jesus. Só isso. A roda já foi inventada. Jesus, Ele já veio. Deus enviou o teu único filho. Morreu por mim e por você. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Temos direito à vida eterna com Cristo. Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Depois subiu aos céus e um dia irá voltar para buscar a tua igreja. Vou fazer um negocinho aqui. Posso fazer, pastor? Para que mais inventar coisa? Simples assim. Deus enviou o teu filho, amém? Morreu numa cruz para a remissão dos nossos pecados, para a restauração da aliança, da nova aliança. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e um dia irá voltar a buscar a tua igreja. Eu vou, você vai? Você tem essa certeza? Você precisa ter essa certeza todos os dias. A certeza da salvação em Cristo. Mas às vezes, nós lemos textos, e artigos, e dentro desses textos, nós criamos pretextos. Dentro de alguns textos que nós lemos, paralelos, nós criamos doutrinas. Dentro de alguns textos, nós criamos movimentos. Dentro de alguns textos, nós criamos religião. E Deus não agrada de religião, nem o povo dele. Lemos textos e criamos pretextos próprios, visões próprias. Eu lembro que em 2020, o ano da conquista, né? Falaram para nós mudar o tema do ano, porque não era mais o tempo da conquista, porque era o tempo de pandemia. Você vai ficar no tempo de pandemia, porque eu vou ficar no tempo de conquista. E foi um tempo de conquista, amém? Criamos textos, criamos pretextos dentro de textos. Criamos movimentos dentro da igreja. Movimentos paralelos, movimentos independentes. O famoso ministério independente. Gente, você vê aqui o informativo chamar terça-feira, culto da família. Você está vindo? Você está vindo? Quarta-feira, Exudes, rede de ensino. Você está vindo? Quinta-feira, célula, você está indo? Sábado, os jovens, você está vindo aqui ver como é que está a galera jovem? Sexta, né? Eu falei quinta? Sábado, perdão. Sexta, está vindo aqui para ver os jovens? Domingo está vindo no culto? Durante a semana você está sentando com o seu pastor ou seu discipulador, sendo discipulado? Todo dia pela manhã você está tendo o seu devocional com Deus? Todo dia você está meditando na palavra? Para que criar mais coisa? Para que mais movimentos? Uma igreja cheia de atividades que falam que expressam o amor de Cristo, que fala da palavra de Deus, que aqui nós tratamos sobre pecado, nós tratamos sobre adultério, nós tratamos sobre traição, nós tratamos sobre caráter. Aqui nós tratamos sobre isso, falamos sobre isso. Aqui pastores prestam conta um para o outro, no discipulado, na mentoria, coração saudável.
quer dizer que não é um coração sem pecado, não é isso. Coração saudável, transparente. Então criamos pretextos demais. Vivemos muito por movimentos, não vivemos mais pela palavra. Surge aí uma nova igreja na cidade, centro de adoração, não sei o quê. Movimentos. Da onde que vem esse ministério? Da onde que vem esse pastor? Ou, quem está colocando a mão sobre a tua cabeça nesse tempo? É uma palavra de ceia, uma palavra pastoral para a gente crescer junto, amém? Porque eu amo a tua vida, porque eu preocupo com a tua vida. Quem tem colocado a mão na tua cabeça nesses dias? Da onde que vem esse Senhor que está colocando a mão na tua cabeça? Da onde que vem essa irmã que está botando a mão na sua cabeça, revelando até o CPF? Falar em revelar o CPF, eu recebi um bannerzinho esse dia. Curso profético. Aprenda o raio-x de Deus. Como revelar o CPF, como revelar o endereço, como revelar o RG. Um tanto de coisa lá. Misericórdia. Misericórdia. Então existem algumas coisas que têm matado princípios, têm matado a igreja local. Sabe, antes de receber a oração de alguém, pesquise a vida dessa pessoa. Vê como é que está o casamento dela. Meu Deus. Viva pela palavra e não por movimentos. 2 Timóteo 4, verso 3 diz, 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mentiras, fábulas. Mestres que irão só falar aquilo, meu Deus. Ser chamado de crente, ou ser chamado de evangelho, virou um jargão social, uma modinha. Vem cá, deixa eu contar um segredo para você aqui. Só para nós, tá? Não tem ninguém ouvindo, só nós. Eu conheço uma pessoa, não é da igreja, não é daqui, já bem claro, não é da cidade, não é de igreja nenhuma, que um dia ele contou uma história para mim. Ele foi parado na Blitz, e ele estava sem cinto de segurança. O guarda parou ele e tal. Aí ele foi, guarda, o senhor tem cinto? Ô irmão, estou indo para a igreja, estou desviado, sou crente desviado. Aí o policial falou para ele assim: uai, eu também sou crente, sou diácono da igreja tal. Não, inclusive eu estou indo para o culto nessa igreja. E eu saí meio apavorado de casa, aquela coisa, e por isso esqueci o cinto. O cara, tá bom, beleza. Vai mesmo para a igreja, vai lá, reconcilia com Cristo. Aí está aqui a sua multinha, tá? Então, virou modinha. Virou modinha para participar de um grupo. Esses dias, falando sobre a questão de imposição de mãos, fui chamado para uma visita numa cidade próxima, perto, um casal. Foi eu, a Thaís, mais essa pessoa que me chamou. Chegamos ali, fomos muito bem tratados, cuidados. A pessoa relatou ali que ela estava passando um problema emocional. E ali, perguntei para ela em qual igreja ela era. Ela falou: olha, eu sou de uma igreja assim, assim, lá em Itaberaí, há 2 anos. Falei: amém, glória a Deus, continua ali. O pastor lá é bênção, eu conheço ele. Aí conversamos. Vamos orar? Vamos orar. Qual foi então a minha posição naquela hora? Eu virei para ele e falei assim: olha, eu estou aqui, por causa que uma pessoa me pediu para mim estar vindo aqui, mas eu não sou o seu pastor. Eu não posso te dar um conselho direto. Procure ele, converse com ele a respeito, faça um gabinete com ele. Então eu vou orar aqui na sua casa, orar pela tua vida, pelo teu casamento. E eu não vou colocar as mãos sobre a tua cabeça, porque eu não sou a autoridade espiritual sobre a tua vida. E nós oramos,
E esses dias eu recebi um vídeo dessa pessoa relatando que ela foi curada. Foi isso, não foi? Para a glória do Senhor Jesus. Porque o temor tem que começar por nós. Cuidado com as imposição de mãos. E nesse tempo, estou caminhando para o fim, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Deus está nos chamando, não de volta para a igreja. Deus está te chamando de volta para o Senhor, para Ele. Deixa eu falar algo para você que está em casa. Fecha aqui um pouquinho, tá? Só você que está em casa. Você que está em casa ao vivo aí. Obrigado, viu? Pois é. Deus está chamando você de volta, não para cá, mas para Ele, tá? Cuidado com esse comodismo aí na sua casa, tá? Cuidado de ficar só em casa, tá bom? Trombeta pode tocar e o seu quarto pode estar muito trancado e você não escutar, viu? Para você que está em casa, tá bom? Só. Às vezes Deus está chamando nós não para voltar para a igreja, para o templo, mas para voltar para o Senhor. Como Zacarias falou, assim diz o Senhor dos exércitos. Volte para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Nesse tempo, a comunhão, a congregação, ela ficou em segundo plano. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, ele fala: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando. Eu estava na sexta-feira em Goiânia, com o pastor Felipe. Nós fomos numa mentoria na Comunidade das Nações, do JB Carvalho, em Goiânia. Ele ministrou para nós uma mentoria pela manhã. Ele retratou algo sobre os refugiados do Afeganistão, que o Brasil tem recebido, algumas famílias. E ele relatou que nem o governo brasileiro está conseguindo restaurar essas famílias, manter essas famílias. Mas a igreja do Senhor tem acolhido a todos, mostrado a palavra, restaurado vidas e levado a eles a um caminho correto. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é governo que vai mudar a sua vida, é a igreja, é Jesus. Jesus é Senhor dessa igreja. O Messias é Jesus, tá? Você entendeu? Messias é Jesus, o único. Não existe outro Messias não, tá? É Jesus. E precisamos explicar esse papel da igreja. A igreja, sim, tem o poder de mudar a vida de realidades, de estados, de cidades, de estados e de nações. Posso te dar um conselho aqui para a gente encerrar antes de celebrar a ceia? Às vezes nós como igreja, nós usamos aquilo que temos disponível nas nossas mãos e sermos profeta do caos, para propagar o caos. É necessário que podemos e devemos anunciar sim, confrontar, exortar através da palavra. Mas você já parou para pensar que a igreja não está mais postando coisas boas? Postamos sobre vários assuntos: homossexualismo, idolatria, ideologia, política. Por que você não posta mais sobre a palavra? Posta coisa boa. Por que nós não postamos mais coisas boas? Né, Eurico? Uma foto em família, uma comunhão com a família, a mesa farta. Um culto como esse, está ali, ó, no fundo da igreja lá, o bannerzão lá do IBN chamava para tirar foto. Colocado lá para você tirar foto. Começa a postar coisas boas. Levar as pessoas a entender que existem coisas boas ainda, que existem famílias verdadeiras, filhos verdadeiros, pais verdadeiros, igreja verdadeira. Meu Deus, vamos ficar de pé? É tempo de voltar.
para o Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Vamos cantar bem mais que tudo.